Bom dia, crianças! Agora nós vamos para o nosso segundo momento. É o momento da história missionária. Eu trouxe para vocês hoje uma história de um menino chamado Chaluba. Vamos lá para a história de hoje? Chaluba, o menino que fazia imagens de esculturas. Ei, me diga, será que Chaluba descobriu o segredo? Chaluba era um menino muito esperto. Ele fazia esculturas. Esculturas? O que é escultura? Escultura é um boneco feito de gesso, de madeira ou de barro. E Chaluba, desde pequenininho, fazia esses bonecos. Certo dia, ele estava fazendo o boneco com a sua faquinha. Ele olhava com tanta alegria aquele bonequinho que havia feito, mas ele não fazia aqueles bonecos para brincar ou para outras pessoas brincarem lá na aldeia, não. Sabe, crianças, ele fazia aqueles bonecos para que as pessoas da sua aldeia pudessem adorá-los. Com certeza, naquele dia, Chaluba estava pensando que seria o melhor Deus que ele havia feito. E ele esculpia, moldava esses bonecos, fazia os ídolos, e desde que ele podia segurar uma faquinha na sua mão, ele moldava daqui, esculpia dali, mas até aquele dia ele não tinha feito um Deus com um rosto tão aterrorizante como aquele. Chaluba então continuou fazendo aquele boneco e cortava de um lado, cortava do outro, e de repente ele estava terminando de fazer os olhos daquele boneco, ele estava também fazendo a boca, aí de repente as mãos do boneco, e aí... Peraí, Chaluba parou de fazer o boneco, largou a faquinha no chão e disse: peraí, eu estou fazendo as mãos desse boneco, mas então quem foi que fez as minhas mãos? Com certeza não foi esse boneco, o qual eu estou fazendo. Porque se eu quiser, eu posso destruir esse boneco e construir outro. Mas o Deus que fez as minhas mãos deve ser muito maior do que esse boneco que estou fazendo. Quem é esse Deus que fez as minhas mãos? Quem é ele? Eu nunca ouvi aqui na minha aldeia. As pessoas nunca falaram desse Deus. Nem mesmo o feiticeiro da nossa aldeia sequer disse alguma coisa sobre esse Deus. Nunca ninguém falou dele para mim. Chaluba então começou a pensar: se pelo menos eu soubesse desse Deus que fez as minhas mãos, se pelo menos alguém falasse dele para mim. Não passou muito tempo e as pessoas que moravam ali naquela aldeia começaram a falar do Chaluba. Falar do Chaluba? Mas o que eles estavam falando dele? Verdade. Umas diziam assim: vocês estão sabendo? Outros diziam: sabendo o quê? O que aconteceu? Você viu o Chaluba? Nos fale o que foi que aconteceu. Fale. Sabe o que está acontecendo? O menino Chaluba não está mais fazendo os bonecos. Não está fazendo mais os nossos deuses. E ele não quer mais adorar os deuses não também. Adorar os deuses da nossa aldeia ele não quer mais. E aí outros disseram: mas por que será? Sabem, crianças, adorar a deuses é pecado diante de Deus. Isso desagrada nosso Deus. Se uma pessoa se ajoelha diante de um ídolo, um boneco, e o adora, essa pessoa ela está aborrecendo Deus, pecando contra Deus. Mas, crianças, não somente isso é pecado, não. Mas quando nós mentimos, xingamos alguém ou falamos palavrões, estamos sujando e manchando o nosso coração. Sabem, crianças, a Bíblia fala que todos nós pecamos e nós fomos separados de Deus. O pecado ele separa você do nosso Deus. Mas Chaluba, ele continuava buscando a resposta. Ele queria saber quem havia feito as suas mãos. Crianças, que vontade de estar lá, sabe, perto dele, para falar sobre esse Deus, do nosso Deus poderoso que nos criou. Esse Deus que criou também os céus, a terra,
os animais, esse Deus amoroso que nós servimos. E não passou muito tempo, a notícia começou a correr em toda a aldeia. E todo mundo estava com medo e comentando que Chaluba não estava mais fazendo os ídolos. E os deuses vão ficar tão bravos com Chaluba, talvez até aconteça alguma coisa com ele. De repente, a notícia chegou aos ouvidos do chefe da aldeia, do feiticeiro. Então, o chefe, muito furioso, mandou chamar o menino Chaluba para responder as perguntas dele. Chaluba foi então até a casa do chefe e ele perguntou ao Chaluba: Ô Chaluba, o que está acontecendo? Pois eu soube que você está se recusando a fazer o seu trabalho. E não é só isso não. Também fiquei sabendo que você não quer mais adorar os nossos deuses. Isso é verdade, Chaluba? Chaluba se ajoelhou, cumprimentou o chefe da aldeia, se levantou e disse: É verdade sim, senhor. Eu não posso mais adorar deuses que eu tenha o poder de fazer ou destruir. Eu queria adorar o Deus verdadeiro, que fez as minhas mãos. Eu não quero prejudicar a nossa aldeia ou de respeitar o Senhor, mas eu estou procurando o Deus verdadeiro que fez as minhas mãos. Por acaso, o Senhor pode me dizer quem é ele? O Senhor poderia falar dele para mim? Não, eu não quero falar. Não existe outro Deus. E os nossos deuses, você tem que continuar adorando e fazendo eles. Chaluba ficou amedrontado. Ele ficou com tanto medo que seu coração começou a disparar. E aí ele saiu correndo, crianças. Ele fugiu desesperado, pois o chefe daquela tribo estava o procurando. Não só ele, mas todas as pessoas estavam procurando para saber a verdade. Ele não estava mais querendo fazer o ídolo. Por que ele não estava mais querendo fazer? E aí, crianças, a Bíblia diz que também perseguiram Jesus, tinham inveja dele, por isso queriam matá-lo. Mas Jesus, ele não fugiu não como Chaluba. Jesus se entregou para morrer na cruz pelos nossos pecados, pelos pecados daquelas pessoas lá da aldeia do Chaluba. Jesus morreu, mas ele está vivo. E Chaluba fugiu, saiu correndo para se salvar a sua vida. E então ele correu, atravessou um campo enorme e se escondeu no meio da mata. Finalmente, quando ele viu que ninguém mais estava o seguindo, ele se jogou no chão cansado e debaixo de uma grande árvore ele ficou. Ali ele começou a falar baixinho: E agora, o que eu vou fazer? Eu não posso voltar mais para minha aldeia, porque as pessoas com certeza vão me matar. Eu sei que eles vão me matar. Mas como eu queria encontrar o Deus verdadeiro que fez as minhas mãos. Quem será que poderia me falar sobre esse Deus? Talvez eu até encontre alguém aqui pelo caminho. Será que alguém mora por aqui por perto? Alguém que possa me contar desse Deus? Chaluba, cansado, se levantou, subiu na árvore. Já estava tudo escuro. Ele precisava se proteger dos animais ferozes daquela floresta. Ele ouvia os leões fugindo, rugindo, um rugido daqui, outro rugido dali. E o menino Chaluba pensava: o Deus que fez as minhas mãos deve também ter feito esses leões. E os pensamentos rodavam na sua cabeça. E ele pensava:
Este Deus deve ter feito essa árvore e tudo o que está nessa floresta. E o que será que Deus acha das coisas que ele criou? Será que Deus ama as coisas que ele criou? Será que ele cuida dessas coisas? Sim, crianças. Com certeza Deus ama e cuida de tudo que ele criou. Deus criou você, porque Deus é o criador de todas as coisas. E ele ama você, ele ama a mim. Ele ama também o Chalupa, sabia? Deus ama as coisas que ele fez. E a prova que Deus nos ama é que ele enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. E se nós cremos em Jesus, teremos a vida eterna. Então Chalupa continuou ali na árvore, pensando, e aí caiu no sono. A noite chegou, os grilos estavam fazendo o seu canto e amanheceu o dia. Chalupa se despreguiçou, os passarinhos cantavam, o sol brilhava e o menino Chalupa se levantou decidido. Eu vou achar o Deus verdadeiro que fez as minhas mãos. Desceu da árvore e começou a sua caminhada. Andou, de aldeia em aldeia. Ei, você viu o Deus que fez as minhas mãos? Peraí, Chalupa está falando com quem? Ele encontrou uma pessoa pelo caminho e perguntou: você poderia me dizer se Deus que fez as minhas mãos está por aqui? E as pessoas, sempre com medo, diziam: olha, Chalupa, os deuses estão com medo de você. Os deuses vão te matar. Chalupa, você não quer mais adorá-los? E novamente Chalupa fugiu. Passaram alguns dias e um dia alguém falou para Chalupa: olha, existe um velhinho muito sábio. Ele se chama Mamba. É um velhinho que havia trabalhado no governo da cidade há muitos e muitos anos atrás. E ele voltou para a aldeia dele. Mamba era o mágico daquela aldeia, uma aldeia bem distante da aldeia de Chalupa. Aí Chalupa pensou: quem sabe esse velhinho sábio não possa me falar sobre o Deus que fez as minhas mãos. Vou procurá-lo. E assim ele foi à procura do velhinho. Crianças, não é que Chalupa descobriu a aldeia onde o velhinho morava? Chegando lá, ele contou toda a sua história, que ele fazia ídolos, esculpia bonecos e que de repente ele teve aquela vontade de encontrar o Deus verdadeiro, aquele que tinha feito as suas mãos. Chalupa perguntou ao velhinho: ei, será que o senhor poderia me falar desse Deus que fez as minhas mãos? Eu queria tanto conhecê-lo. Mamba era um velhinho, mas tão velhinho que a sua voz tremia quando ele falava. Meu filho, disse o velhinho Mamba, há muitos e muitos anos atrás, eu estava descendo o rio na minha canoa para ir trabalhar no posto do governo, para aprender a ler as magias do que significavam os sinais nas madeiras, no papel. E enquanto eu trabalhava lá, eu ouvi falar um dia de um certo livro. Sabe, menino, esse livro fala de um Deus que fez a floresta e tudo que nela há. Eu nunca li esse livro, mas se você ficar aqui comigo uns dias, eu vou te ensinar a ler. E então, você talvez possa encontrar este livro por si mesmo. É mesmo? Verdade? Se o Senhor me ensinar a ler, eu posso ler este livro? Com certeza, respondeu o velhinho Mamba. Chalupa resolveu então ficar morando na aldeia do bom velhinho. Passaram-se os dias, semanas, e Chalupa estava lá com o Mamba. E finalmente chegou o dia que Chalupa já sabia ler. Depois de um ano que o menino havia estado com o velhinho Mamba, o velhinho morreu. E Chalupa ficou sozinho de novo. E agora? O que eu vou fazer? Meu amigo morreu. Como eu vou encontrar o livro, o qual ele me falou? Aquele livro que fala do Deus que fez as minhas mãos.
E agora? Ah, já sei. Vou descer o rio até onde o Mamba trabalhava. E lá eu vou encontrar o Deus que fez as minhas mãos. Xalumba, então, teve a ideia de fazer uma canoa e começou a sua longa viagem pelo rio. Ele pegou a sua canoa e viajou. Viajou vários dias até que viu os prédios do governo que Mamba trabalhou. Crianças, vocês acham que Xalumba vai encontrar as respostas para as suas perguntas? Será que ele vai descobrir o segredo? Xalumba estava com o coração cheio de medo, mas mesmo assim ele foi se aproximando com a sua canoa bem devagarinho, foi chegando perto da beirada do rio, foi chegando perto, mais perto, quando ele viu que já estava na porta do grande prédio do governo. Agora ele estava em pé lá na porta. Um dos guardas que cuidava dali olhou para ele e Xalumba perguntou para o guarda: Ei, por favor, eu estou procurando pelo Deus que fez as minhas mãos. O senhor poderia me dizer se ele mora aqui? Hã? O guarda parece que nem ligou para que o Xalumba estava perguntando. E aí ele respondeu, bem zangado: Não tem lugar para você aqui. Você não pode entrar aqui. Não há lugar para você. Xalumba ficou tão triste, tão decepcionado, que pegou sua canoa e começou a remar de volta até a sua aldeia. Mas, crianças, será que Xalumba poderia entrar na sua aldeia outra vez? Afinal de contas, todos estavam com raiva dele. Será que o chefe de sua aldeia não iria matá-lo? Bom, antes de entrar na aldeia, Xalumba dobrou seus joelhos e clamou chorando ao Senhor. Ó Deus, que fez as minhas mãos, eu queria tanto te encontrar, queria tanto te conhecer. Tudo que falamos, crianças, ou pensamos, Deus conhece, Deus ouve. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. O que fazemos, Ele sabe. O que nós falamos na nossa oração, Deus ouve. Ele sabe tudo. É tão bom conhecer esse Deus, não é mesmo? E Xalumba, ele estava procurando esse Deus. Vocês querem saber se o chefe da aldeia ainda estava com raiva de Xalumba? Pois é, crianças. Ele não estava mais não. Sabe por quê? Porque agora Xalumba, ele estava trabalhando. Ele se tornou um caçador e levava comida às pessoas da aldeia. Certo dia, Xalumba estava voltando do trabalho e encostando sua canoa na aldeia. As pessoas vieram correndo ao seu encontro perguntando: Xalumba, você perdeu alguma coisa enquanto estava fora? Perdi alguma coisa? Que coisa? Não que eu saiba. Sabe o que é, Xalumba? É que eu queria saber se você havia perdido alguma coisa. Porque quando você estava fora da sua aldeia, vinha aqui todos os dias um homem que nós não conhecemos. E ele vinha com uma caixa de livros pretos. É? Sim. E esse homem que vinha na nossa aldeia, ele falava para nós de um certo Deus que havia feito as florestas, a terra, os céus e tudo que neles há. E todos diziam que esse Deus ama todas as coisas que ele fez. Mas espera aí, quando a gente disse para ele sobre você e que você estava procurando Deus que havia feito as suas mãos e que você também sabia ler e sabia o que ele fizera, aquele homem deixou uma caixa de livros pretos para você. Para mim? Não acredito. Para mim mesmo? Xalumba, deixaram essa caixa de livros para você e a caixa está lá na aldeia principal. Xalumba, sabe aquela cabana lá no meio daquela ilha? Pois é, está lá a sua caixa. Você quer ir buscá-la? Crianças, Xalumba mal podia acreditar. Ele tremia, ele estava tão emocionado. Eu não acredito que eu vou ler todos aqueles livros. Será que aqueles livros falam do Deus verdadeiro que fez as minhas mãos?
Chaluba foi entrando devagarinho. E aí ele viu sobre a mesa uma caixa de livros. Ele não sabia se ele abraçava os livros, se ele lia os livros. E aí ele foi pegando aqueles livros, aquela caixa. Suas mãos estavam tremendo e quase ele derrubou a caixa no chão. E ele foi abrindo aquela caixa, foi abrindo. Ele nem sabia o que ele ia fazer com aqueles livros. Ele pegou o primeiro livro, ele viu na sua frente, abriu a primeira página e estava escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Ai, meu Deus, este livro fala daquele Deus, do Deus verdadeiro que fez as minhas mãos. Eu não acredito. É o livro que eu estava procurando. Eu encontrei o Deus verdadeiro. E o menino Chaluba lia, relia e não parava mais de ler. Ele não parava para nada mais, nem para comer. Chaluba lia e relia todos os dias a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E ele foi lendo tudo desde o primeiro livro, o livro de Gênesis, até Apocalipse. E um dia, abrindo o livro de João, capítulo 3, verso 16, ele lê: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu Deus, eu encontrei o Deus verdadeiro. Chaluba fechou aquele livro, se ajoelhou e começou a falar bem alto: oh, meu Deus que fez as minhas mãos, eu acredito realmente que o Senhor me fez. Hoje que aprendi e descobri finalmente que o Senhor me ama, eu creio, ó Deus, que o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos meus pecados e hoje está vivo. Eu finalmente descobri e encontrei o Senhor, o Deus verdadeiro. Eu achei o Deus que fez as minhas mãos. Chaluba estava tão feliz, mas tão feliz, que ele começou a falar de Jesus, o Filho de Deus sem pecado, para todas as pessoas da sua aldeia, para as outras crianças. Ele falou até para o feiticeiro da ilha, que também aceitou Jesus. E hoje toda a aldeia serve ao Senhor Jesus, porque Chaluba foi procurar o Deus verdadeiro e falou do seu amor a todas as pessoas daquele lugar. Sabe, crianças, Chaluba, ele estava muito feliz, mas muito feliz, porque ele teve um encontro com Deus, porque ele encontrou o Deus que fez as suas mãos. A felicidade dele era tanta que ele não conteve as suas lágrimas e ele chorou muito, mas era um choro de felicidade. E você que já é crente, você também pode falar de Jesus para as pessoas. Mas como falar de Jesus para pessoas? Como eu vou fazer isso? Você pode falar para quem? Para os seus coleguinhas da escola, para os seus vizinhos na rua. A palavra de Deus fala em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se a palavra de Deus nos fala que nós devemos falar, que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, nós temos que obedecê-la. E você, criança, que ainda não recebeu Jesus, que ainda não tem Jesus no seu coração, e você quer fazer isso agora, ora comigo, feche os seus olhos agora e vamos orar pedindo para que Deus venha fazer morada no seu coração. Ora assim: Senhor, perdoa os meus pecados, ó Deus. Eu quero te receber como Salvador em minha vida, ó Pai. E escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E nunca esqueçam que vocês possam falar desse Jesus, desse Deus verdadeiro, que criou os céus, a terra, que nos ama, que ama a mim, ama você. Que você possa falar desse Jesus para as outras pessoas que não o conhecem. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima.